As preocupações com o crescimento da China aumentam, uma vez que a taxa anual de inflação ao consumidor permaneceu a 1,4%. Os preços aos produtores caíram menos do que o esperado, recuando 4,6%, em comparação com o ritmo de 4,8% registrado em fevereiro. Com o aumento do risco da deflação na segunda maior economia mundial, o par dólar americano yuan é negociado a 6,2. Mas será que as expectativas são de queda? Nosso convidado de hoje é Alessandro Teis. Alessandro, os fracos dados de inflação para março foram os primeiros de uma série de importantes dados econômicos a serem divulgados nesse mês. Considerando as expectativas de uma mínima de 6 anos de 7% para o PIB chinês e a alta do dólar após a divulgação das atas do FOMC, qual é a sua previsão de curto prazo para o par? Sim, a inflação veio fraca novamente em março. Nós também notamos que a demanda foi lenta e o PMI recuou para 49,2 em março. Nós acreditamos que a moeda continuará a se desvalorizar no próximo mês, ficando em torno do nível 6,26 diante do dólar. Os diversos dados de mercado que levamos em consideração também sugerem que a maioria dos investidores espera que a moeda se enfraqueça ainda mais. Por exemplo, o gap entre o yuan onshore e offshore tem sido muito negativo desde meados de 2014, indicando que o yuan offshore está sendo negociado com desconto em relação à moeda no continente. O IPP chinês tem estado em território negativo por 3 anos. Com a queda dos preços do minério de ferro para uma mínima de 10 anos, o Conselho de Estado chinês anunciou que vai reduzir as taxas às mineradoras em 40% para estimular a demanda. Como isso influenciou a sua previsão de médio prazo de 6,33? Eu acredito que o impacto da redução das taxas será moderado, pois as estimativas indicam que cerca de 3/4 de mineradoras de minério de ferro estão perdendo dinheiro com os preços atuais, e o excesso de oferta na China é significativo. Outro problema é que é muito difícil, do ponto de vista político, demitir muitos trabalhadores, porque as autoridades chinesas, obviamente, querem manter as condições de emprego estáveis para a manutenção da estabilidade social. Portanto, apesar desse corte nas taxas, o minério produzido na China provavelmente ainda será mais caro do que o importado. É importante lembrar também que a China tem a maior demanda por minério de ferro. Então, enquanto o recuo do setor imobiliário permanecer, a demanda continuará a se deteriorar. Eu não acredito que haverá muito suporte para os preços com essa mudança. Daqui 3 meses, nossa previsão é de mais depreciação para cerca de 6,33. A sua previsão de 12 meses é de 6,40. A previsão de um aumento das taxas nos Estados Unidos entre junho e setembro e o fato de Hong Kong estar prestes a ultrapassar o Japão como o terceiro maior mercado mundial de ações influenciaram negativamente a sua previsão? Eu não acredito que isso será positivo para a moeda. É importante lembrar que esse movimento em Hong Kong foi impulsionado pelo fluxo de capital do continente para o mercado de ações da ilha. A cota que permite que capitais saiam da China foi excedida antes das 2 horas da tarde há alguns dias. Com o índice Composite de Xangai mais de 90% mais alto do que em janeiro do ano passado, as ações estão muito caras e os números dos setores afetados pela desvalorização da moeda na China foram os que mais subiram, com base nas expectativas de que as autoridades iriam estabilizar o crescimento e afrouxar mais a política. Por exemplo, as empresas imobiliárias mais que dobraram em valor, apesar do recuo significativo que temos visto. As empresas de Hong Kong que estavam listadas tanto em Xangai quanto em Hong Kong até o final do mês passado estavam sendo negociadas em Hong Kong com um desconto de mais de 30%. Portanto, para o continente, essas ações estão muito baratas. Mas o problema é que o mercado de ações de Hong Kong é mais controlado por investidores internacionais que analisam mais a fundo os fatores fundamentalistas das empresas, enquanto o mercado de ações de Xangai é controlado por chineses. Nesse sentido, nós não acreditamos que a alta em Xangai e Hong Kong continuará por muito mais tempo. Daqui a um ano, não acredito que teremos mais os preços dos níveis atuais, pois com base nas análises fundamentalistas e na desaceleração da economia, as ações vão recuar um pouco novamente. Portanto, no longo prazo,
Nossa previsão é de mais desvalorização do yuan para em torno de 6,40, cerca de 3% mais baixo do que os níveis atuais. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos na quinta-feira com uma análise do lançamento dos dados do PIB chinês. Até mais!